Porque o crente, quando ele é templo e morada do Espírito Santo, irmão, ele se sente mal com o pecado. Ele se sente mal. É mal. Mal. A pessoa, ela se sente mal. Você vai, olha, a pessoa quando é templo e morada do Espírito Santo, ela está numa rodinha de amigos e ali começa uma falação sobre a vida de alguém. A pessoa quando é templo e morada do Espírito Santo, ela faz assim: gente, vamos parar de falar mal de fulano, de Beltrano. Ah, me dá uma coisa ruim isso, falando mal de A, mal de B, mal de C. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisas e evitar falar de pessoas. É porque falar mal de A, falar mal de B, falar mal de C, isso é uma coisa tão ruim, tão chata, tão desagradável. Quando você estiver falando mal de alguém na rodinha dos amigos e você se sente mal, é porque você é templo e morada do Espírito Santo. Quem é templo e morada do Espírito Santo não fala mal do próximo, principalmente na ausência dele, porque toda ausência é atrevida. O sinal de ser morada e templo do Espírito Santo é pecado. Você vai praticar algo e você se sente mal. Você vai fazer mal a alguém, você se sente mal. Um dia um irmão me convidou para ir numa churrascaria. E às vezes, irmão, a gente vai por uma questão de respeito, né? O irmão convida tanto, você fala não, daqui a pouco vai ter que falar um sim, que é para não causar aborrecimento. Aí fomos, minha família com aquela família. Aí chegou lá, ele escolheu uma churrascaria, onde estava aquela música ao vivo, aquele som alto, estridente, aquelas músicas lá de sofrência. Eu digo, oh, meu pai. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor está passando mal? Eu digo, não estou não. O senhor está pálido, com um semblante ruim. Eu digo, não, eu estou bem, estou tranquilo. É que eu sou assim mesmo, mano. Não, pastor, o senhor está agoniado com alguma coisa. Eu digo, essas músicas, irmão, essas músicas Meu Deus. Para quem é do mundo, para quem é da farra, gosta daquilo ali, né? Tudo bem, né? Mas o meu ambiente, eu sou um sacerdote. Eu fui chamado para ser um sacerdote. Chamado aos 15 anos de idade para ser um sacerdote, para andar numa comunhão estreita, num caminho estreito, entrar pela porta estreita. Eu não me sinto bem, eu não quero aqui ser mais santo do que você que está me assistindo, ou você que vai me assistir. Eu não quero ser mais santo do que você, até porque eu não sou santo. Eu estou em processo de santidade. Eu erro, eu peco, eu falho, eu tenho meus defeitos, talvez dezenas ou centenas, mas aqui aquele ambiente, ele não me dá uma coisa assim, ruim no peito, uma coisa. Não é que eu sinto saudade do mundo, até porque eu nem provei o mundo. Uma pessoa com 15 anos de idade não prova o mundo, não sabe nem o que é o mundo. Quando eu conheci Jesus, eu era um adolescente, um jovenzinho. Aí ele disse, pastor, então nós vamos para outro lugar. Um lugar onde não tem barulho. Eu digo, é melhor. Levantamos dali, saímos. Porque aquilo eu não me sinto bem com aquilo. Para que aquelas músicas lá?
Então, quando você estiver fazendo algo, participando de algo, e se sente mal com aquilo, é porque você é sinal de que você, não é garantia, eu não estou aqui garantindo nada, mas é um sinal de que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque quem é templo e morada do Espírito Santo não comunga com o mundo, não comunga com a carne, não comunga com essas coisas. Você está assistindo um filme, aparece ali um casal tendo relações sexuais. Que hoje os filmes tá mais para pornô do que filme. Eu não sei para que um filme de ação, policial, suspense, aparece um casal tendo relações sexuais e o negócio vai ficando tão pesado, e a mulher começa a gritar e gemer e o homem começa a dar uma do cachorro nele e fica um negócio assim tão constrangedor, tão incômodo. Se você vê aquela cena e se identifica com ela, com certeza ainda não é templo e morada do Espírito Santo. Você não é. Mas se você vê aquela cena e passa aquilo ali, o controle está na sua mão. O livre-arbítrio está na sua mão. A vida é feita de escolhas. É você que escolhe assistir ou não assistir. Se você pega o controle, eu vou passar isso. Para que isso? Se você passa, se sente mal com aquela cena, aí é um sinal que você é templo e morada do Espírito Santo. Mas se você se sente bem, né? E tem gente que se sente tão bem que volta até a cena, vou voltar de novo para ver. Eu estou me sentindo aqui bem com essa cena. Aquele filme foi o máximo. E qual foi o máximo, o ápice do filme? Foi aquele casal tendo aquela relação sexual dentro do avião, dentro do helicóptero, dentro do elevador. Aquilo ali para mim foi o máximo. Se você se sente bem com isso, se identifica com esse tipo de coisa, você ainda não é templo e morada do Espírito Santo. Mas se você se sente mal com aquilo ali, é um sinal, não é garantia, é um sinal de que você é templo e morada do Espírito Santo. Eu quero aqui dar bem-vinda à nossa filha Esmirna Barbosa. Pai do Senhor, boa noite, saúde, minha filha, para você aí, toda a sua família. Um abraço aí no nosso genro, Renato, tá bom? Renato Pontes. Deus abençoe vocês. Fran, Pai do Senhor, boa noite, saúde, Fran, para você e toda a sua família. Um abraço no Ivan, viu? Eu vi uma foto da Fran no Facebook, rapaz. A mulher estava chique. E eu nem conheci. Olhei, tirei o óculos, olhei de novo. Fran, você estava chique, Fran. Te abençoe, viu, Fran? De vitória. Ande chique mesmo. E você é muito chique e elegante. E bonita. Tá bom? Eu falo isso porque eu conheço o Ivan, né? Ivan sabe que casou com uma mulher bonita. Então, olha, irmão, dependendo do ambiente que você está, você se sente bem, você dá para identificar se você é templo ou morada do Espírito Santo. Dá para identificar. Por exemplo, às vezes eu estou aqui fazendo uma pesquisa, às vezes eu estou fazendo uma pesquisa no celular, todo mundo já passou por isso. Aí, sem nada para quê, nem para ver, aparece uma mulher nua, toda despida. Se você pega aquilo ali e fecha, vai para lá. Eu não sinto nada nisso, eu não me sinto bem com isso. Porque eu quero estar vendo mulher nua. Eu não fui chamado para isso. Pastor, mas o senhor é um homem. Sim, mas
O meu desejo, como homem, não é para estar vendo mulher nua de seu ninguém. Eu sei que se eu olhar mulher nua, homem nu, ou fazendo sexo, eu estou desagradando a Deus. Eu não me sinto bem com isso. Então eu vou ali, passo aquilo de largo. Fala sério. Eu sou um sacerdote. Eu fui chamado para pregar um evangelho de verdade. Um evangelho sincero. Como é que eu vou estar aqui, irmãos, pregando para vocês que isso é pecado, aquilo também é pecado, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui a Bíblia proíbe, e eu, por trás de vocês, praticando coisas erradas? Com toda sinceridade, eu não sou fariseu, eu não sou hipócrita, eu não sou mentiroso, né? Que quer conhecer uma pessoa, conheça o que ela faz dentre as quatro paredes. Porque na igreja, todo mundo é santo na igreja. Você olha na igreja assim, todo mundo tem cara de santo. No meio da rua tem cara de santo. Andando por aí tem cara de santo, comportamento de santo. Eu quero ver você dentro de casa, né? No meio da sua família. Você dá testemunho de santo, de homem de Deus, de homem de bem. Eu quero ver você sozinho, dentro do seu quarto. Você dá testemunho de mulher de Deus, de homem de Deus. É você no celular, sozinho, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, olhando no celular, e você olhar aquilo que é puro, aquilo que é saudável, aquilo que edifica, aquilo que não desagrada a Deus. A Bíblia diz, irmão, está escrito: não coloqueis coisas impuras diante dos teus olhos. O patriarca Jó, ele disse que nunca colocou os seus olhos diante de uma virgem. Ou seja, em outras palavras, Jó estava dizendo: eu nunca desejei uma virgem. Eu nunca olhei para uma mulher desejando-a. Eu nunca olhei para uma virgem, para uma jovem e desejando ela. Jó disse isso. Então, eu tenho vergonha na cara. Vergonha na cara. Você acha que eu, com 53 anos de idade, vou estar aqui pregando para você, dizendo que é pecado, dizendo que é errado, e por trás, nas madrugadas, praticando pecado, olhando mulher nua na internet, olhando gente fazer sexo, olhando prostituição, sendo conivente com... Pelo amor de Deus, irmão, se for para mim viver uma vida dessa, eu prefiro encerrar o meu ministério. Encerrar. Eu não dou conta, eu não uso máscaras. Não. Eu não, diante de Deus, irmão, diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não uso de hipocrisia. Diante do Espírito Santo, eu não sou fariseu. Diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não sou hipócrita. O que você me conhece aqui, vai me conhecer na igreja, vai me conhecer dentro de casa, vai me conhecer com a minha família. Eu sou esse cara aqui, sincero, verdadeiro, e procuro, dentro de casa, todo o tempo andar em seriedade. Hoje eu estava aqui com Samuel, brincando com ele, eu trouxe ele para passar umas horinhas comigo, né? E ele estava aqui no escritório do bar. Ele chama o escritório do bar.
estava aqui sentado. Eu sei que eu peguei um negócio aqui e falei assim, pô, isso aqui machucou o meu dedo. Negócio miserável, machucou o meu dedo. Ai, meu Deus. Aí ele, Bah, você não pode chamar essa palavra, Bah. Miserável, chame isso não. Você é um sacerdote. Não fale isso não, Bah. O neném não pode falar nome feio, nem o Bah pode falar não. Eu digo, tá bom, meu amor. Me perdoe, me desculpe. É que machucou muito o Bah. Mas o Bah não pode chamar isso não. Eu digo, tá bom, meu amor. Tá certo, me perdoe, me desculpe. Ele aprendeu isso de mim. E ele já está me corrigindo. E tem que corrigir mesmo. O neto corrige o avô. E o avô tem que ser corrigido, sim. Porque palavra feia em boca de crente é pecado. A Bíblia diz, irmão, não saia da vossa boca nenhuma palavra tórpea. Se eu estou falando, eu estou pecando, estou errado. O maior testemunho de um verdadeiro crente é dentro de casa, irmão, com a sua família. É aí que a gente conhece se fulano é crente mesmo de verdade. É a família olhando e dizendo, ó, meu pai é um homem de Deus. Porque é um homem de Deus. Um dia desse eu vi um testemunho de uma mulher. O pai dela era pastor e ela perdeu o pai para o Covid-19. E ela estava dando um testemunho quem era o pai dela como pastor. Porque hoje nós encontramos pastores com muita ganância, com muito olho grande, né? É uma ganância tão grande, é uma ganância. Hoje os pastores viraram top star, né? Estrelas, gospel, né? Só fala em dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é isso, tudo é aquilo. Aí, essa mulher, filha de um pastor, ela estava falando, olha, o meu pai era um pastor de verdade. Que saudade do meu pai. Meu pai deixou um testemunho de fidelidade. Ela disse que quando criança, a mãe dela chegava para o pastor e falava assim, fulano, hoje não tem carne para comer. Pega aquele dinheirinho lá e compra 1 quilo de carne para a gente dar de comida para os nossos filhos. Não tem carne. Pega aquele dinheirinho lá e tira, depois você repõe. E ela escutava isso direto. Depois você repõe. E o pastor falava assim, não, minha filha, eu não vou comprar carne com aquele dinheiro. Aquele dinheiro é do Senhor. Eu não posso. A gente come sem carne mesmo. É do Senhor. E a gente fica olhando esses testemunhos dos pastores de antigamente. O homem não tinha coragem de ir lá no dinheiro da igreja, tirar, para comprar 1 quilo de carne para os filhos comerem. Porque era do Senhor. Não, isso aqui é do Senhor. Isso aqui não pode tirar, isso aqui é para pagar
a água do templo, a luz da igreja, né? Comprar o que a igreja precisa. O templo era próprio na época, ela falando, não pagava aluguel, mas tinha as outras despesas e ele não tirava para nada. Juntava ali o mês todinho, pagava as contas da igreja, ficava tudo certinho. Mas se houvesse uma necessidade para comprar 1 quilo de carne, ele não tirava. Morreu. Deixou para os filhos um exemplo de honesto, sincero, verdadeiro. Um verdadeiro homem de Deus. Sem ganância, sem olho grande, sem pegar o dinheiro da casa de Deus, esbanjar, gastar com aquilo que é supérfluo, com aquilo que... Porque o que vemos hoje em dia aí é a liderança, né? Os pastores pegando o dinheiro da casa de Deus e fazendo o que quer, menos a obra. Então, essa mulher contando esse testemunho, eu fiquei comovido. Eu digo, meu Deus. E os dias de hoje, né? O que será dessa geração que temos aí? Geração dos novos pastores que vêm aí para cuidar da obra, né? Então, quem conhece um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro pastor, é a própria família dele. Entendeu? Então, você acha que eu estaria aqui pregando para você a palavra de Deus se eu não a praticasse? Quem prega, ensina e não pratica, está perdendo o seu tempo. É fariseu, é mentiroso, é hipócrita. Longe de mim viver uma vida dessa. Tudo que eu falo para você aqui, eu procuro, me esforço, faço esforço. A Bíblia diz que o evangelho é tomado à força. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, está escrito, o evangelho é praticado por aquele que se esforça em praticar. Porque renunciar a si mesmo, você tem que se esforçar para isso. Crucificar a carne no Calvário, você tem que se esforçar para isso. Não fazer amizade com as coisas do mundo, você tem que se esforçar para isso. Ler Bíblia, orar, jejuar, cultuar, trabalhar na obra, fazer a obra de Deus, ofertar, dizimar, pagar voto, adorar, louvar, colocar a sua vida em consagração, colocar a sua vida em comunhão com Deus, você tem que se esforçar para isso. Se você não fizer esforço nenhum, nada disso acontece. Por isso que a Bíblia diz, está escrito, o evangelho é tomado à força. O evangelho é para aqueles que se esforçam. Ponto final. Queremos dar bem-vinda à nossa querida irmã Dinorá Menezes. Pai do Senhor, boa noite. Saúde para a senhora e toda a sua família. Então, eu ainda estou em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Não saí daqui não. Estou aqui. Né? Estamos falando aqui sobre a origem do povo samaritano e também apresentando na Bíblia que Deus
usou leões para devorar pessoas como instrumento de disciplina. Está na Bíblia, está escrito. Tudo isso por causa do preço da mistura. Eu comecei falando de Elvis Presley. E o que está acontecendo hoje nos dias atuais? O que está acontecendo nos dias atuais é que dentro da igreja, irmãos, está entrando uma mistura. Por isso que eu não gosto muito dessa expressão. Pastor, estamos juntos e misturados. Junto tudo bem. Misturado não. Eu sei que a pessoa, ela está querendo dizer que está junto e misturado com aquela pessoa, trabalhando junto, lutando junto, guerreando junto. Mas essa palavra mistura, ela me causa repúdio. Que Deus não gosta de mistura. Deus não aprova mistura. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas quando a gente lê a Bíblia e a gente lê lá o Pentateuco, você vai ver que Deus abomina o enxerto. Deus abomina enxerto. O povo, né, não tem a laranja enxertada, né? Planta, árvores, flores, tudo no enxerto, não tem? Né? Tem até cruzamento de, né, animais, que nasce ali o híbrido, né, o estéril que não gera, o burro mulo. Né? Então Deus não gosta de mistura. Deus deixa bem claro que quando colocares o arado, não coloca o jumento com o boi junto, porque a altura do boi e do jumento é diferente, e a passada, os passos de um boi e de um jumento é diferente. Então Deus não gosta de mistura. Está escrito, está no Pentateuco, que mistura Deus não se agrada. E o que está acontecendo hoje com a igreja dos dias atuais? Está sendo misturado. Você vê os cantores evangélicos cantando com os cantores do mundo. Misturou. Você vê o cantor do mundo, ele faz um show ali para o mundo. Carne, mundo. É muita bebida, é muita adoração à carne, louvor ao mundo e muita pegação. Às vezes tem até rodinha de sexo ao ar livre. Aí no final, aquele cantor do mundão canta um hino em louvor a Deus. Como se aquilo fosse expurgar os pecados, eliminar a prática da carne, do mundo. Como se aquilo ali fosse resolver. Não, isso é mistura, isso é sacrilégio, isso é profanação. Não dá certo. Não é isso que Deus quer de mim, de você. O que Deus quer de mim, de você, é um comportamento genuíno, puro, sagrado, santo, separado, consagrado, por completo, total. Deus não quer nada pela metade. Então, as igrejas hoje em dia, elas estão pegando pitadas de coisas mundanas e colocando dentro da igreja. Aí coloca algumas pitadas da carne, algumas coisas, e está entrando, está suavemente, está adentrando aos templos,
adentrando as igrejas evangélicas. E vai na suavidade, daqui a pouco está tudo misturado. Por que que o judeu não falava com o samaritano? Porque o samaritano, ele originou e nasceu de uma mistura de povos diferentes com um restante de judeu que ficou ali em Samaria. E nasceu um povo da bagaça. E esse povo da bagaça não era um povo que foi direto seguir o caminho da idolatria, não. Não. Eles faziam o seguinte, eles cultuavam a Yahvé, mas de uma maneira bagunçada. Eles queriam o nome de judeu, o título de judeu, a genealogia judaica, eles cobravam e dizia que tinha direito, e ainda prestava uma adoração judaica, misturando com ídolos pagãos dos seus antepassados. Aí virou o quê? Virou um prato de lavagem, misturando as coisas de Yahvé, do judeu limpo e puro, que faz toda aquela adoração, liturgia pura. Os samaritanos misturavam aquilo ali e virou um balá de gato. Ora, uma gamela, comida de porco. E isso os judeus repugnavam, os samaritanos. Sim, eu sei que Jesus amou os samaritanos, claro. Pregou salvação para eles, eu sei, no poço de Sicá. Eu sei que Jesus curou e o único que voltou para agradecer era samaritano. Sim, eu sei, eu conheço a Bíblia. Eu não estou dizendo aqui que os samaritanos, por isso, são amaldiçoados, né? Perderam o caminho do céu, foram para o inferno. Não estou dizendo isso. Eu estou contando o porquê que os judeus puros tinham ojeriza aos samaritanos, que era um povo misturado. Eles misturaram. Mulheres judias casaram com gente de Babilônia, de outras nações, de outras línguas, de outros povos, e virou. Como se isso não fosse o bastante para a bagaceira, eles declaravam adoração a Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e profanavam. Misturava o culto a Yahvé com o culto pagão. Hoje, tem muitas igrejas que estão no mesmo caminho dos samaritanos. Irmãos, só é a gente dar uma olhadinha para os dias atuais. O que é que as igrejas evangélicas estão fazendo, irmãos? É uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Estão levando para cima dos púlpitos das igrejas aquilo que não agrada a Deus de jeito nenhum maneira. Queremos dar bem-vinda aqui a nosso Maurício Rocha.
Pai do Senhor, boa noite. Saúde, meu amado, para você e toda a sua família. Pablo, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para você e toda a sua família. Um abraço aí no marinheiro. Irmão Milton Vilela está falando aí. O primeiro versículo de Salmo já dá essa orientação. Exatamente. Pode colocar o versículo aí, irmão Milton. Coloque, o senhor me ajuda muito. Então, a mistura samaritanos é um povo misturado, esbagaçado, que pegou a liturgia, não só misturou a genealogia, o DNA, misturou também o culto, misturou a adoração e virou uma bagaceira. Obrigado, irmão Milton. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente vê aqui, nesse versículo do irmão Milton, ímpio, pecadores e escarnecedores. 3 classes terrível que os crentes estão fazendo aliança. Tem crente que fez aliança com ímpio, outro fez aliança com pecadores e outro fez aliança com escarnecedores. E por fazer alianças, não pode magoar, nem entristecer, nem corrigir, A, B, nem C. Pega os costumes pagãos desse tipo de gente, do ímpio, do pecador e do escarnecedor, e leva para dentro da igreja. Leva para dentro da igreja, irmão. Porque é amigo dele, é amigo dela, né? Ah, eu não posso aqui, né, corrigir meu amigo, eu não posso corrigir minha amiga, ela vai ficar chateada, vai ficar com raiva, ela é ímpia, mas é minha amiga, ele é pecador, mas é meu amigo, né? Ela é escarnecedora, mas é minha amiga, eu não posso magoar, nem entristecer, nem corrigir, nem pregar o evangelho, né? E fica ali naquela amizadezinha colorida, né? Passando a mão na cabeça e pega aquilo ali e traz para cima da igreja, para dentro da igreja. E o pastor faz vista grossa, finge que não escuta, finge que não vê, deixa isso para lá, o importante é a igreja crescer. Eu finjo, eu não estou vendo nada, não estou vendo nada, não estou vendo nada. O importante é a igreja crescer. O importante é a igreja crescer. O importante é a igreja crescer. Não se corrige mais, não se doutrina mais, não se fala mais de pecado, não chama mais a atenção das pessoas erradas, não disciplina mais, não se toca mais nesse tipo de assunto. O importante é a igreja crescer. Aí vai entrando sorrateiramente a mistura. E essa mistura, ela vai tomando conta dentro da igreja. Vai entrando na igreja. Vai mergulhando lá dentro. E daqui a pouco, está tudo contaminado. Daqui a pouco está tudo contaminado. Está tudo contaminado. Está tudo podre. Por quê? Porque as igrejas evangélicas brasileiras, elas priorizam a numerologia. Santificação não é mais prioridade. Irmão, vamos santificar, vamos consagrar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler Bíblia, vamos ser santo, assim como é santo aquele que nos chamou. Não, isso não é mais prioridade.
da Igreja Evangélica Brasileira. A prioridade agora é numerologia. Quanto mais eu passo a mão na cabeça de pecadores, ímpio e escarnecedor, mais ele se aproxima do altar. E a gente finge que não vê, finge que não escuta. O importante é que a igreja está crescendo, né? E esse negócio de ficar corrigindo, batendo em pecado, doutrinando, isso esvazia a igreja. As pessoas vão embora. Elas querem congregar em um lugar que elas possam pecar e se sentir bem. Deixe as pessoas pecarem, ficarem à vontade. Deixem elas se sentirem bem. E com isso, ela vai congregar todo o tempo. A igreja não vai esvaziar, não vai faltar dízimo, não vai faltar pessoas para te ajudar. O importante é não falar em correção, nem pecado, nem nada. Então, a igreja evangélica brasileira, ela se misturou. E depois que a mistura entra, não tem como mais arrancar. Porque vira lei, vira norma, vira regra. Se falar de arrancar, a mistureba que está lá, a igreja fecha as portas, trinca. Não tem como mais. Uma vez que abriu as porteiras, uma vez que deixou, agora é aguentar as consequências. Então, esse assunto continua na próxima live. A praga de leões devorando pessoas a serviço de Deus. É o que nós vamos abordar. Um culto misturado, hinos misturados, uma adoração misturada. É o que está acontecendo nos dias atuais. Infelizmente, já não se fazem crente como antigamente. Que Deus abençoe a todos. Eu não estou aqui generalizando. Sei que tem muitos homens e mulheres de Deus sobre a face da terra, adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu sei disso. Mas, infelizmente, como diz o irmão Milton Vilela, humorismos nos púlpitos. Stand-up gospel. Assim, ó. Os púlpitos viraram picadeiros de circo, onde palhaços sobem, fazem seus gracejos e o povo ri. Porque na realidade o povo é povo e o povo gosta de pão e circo. Ovelha não gosta de pão nem de circo. Ovelha gosta de azeite. Ovelha gosta de palavra, de Espírito Santo, de Bíblia. Esse negócio de pão e circo é para os escarnecedores, os ímpios e os pecadores. Quando a gente sai dessa classe, a gente deseja outras coisas dentro da casa de Deus. Que Deus abençoe a todos. A gente se encontra quinta-feira no YouTube. Obrigado a todos. Jesus te abençoe. Eu vou aqui encerrar